ao nosso coração, e a voz dele certamente está ressoando aqui nesse lugar, através da palavra cantada, das orações aqui feitas, que também são feitas na palavra. Então a voz de Deus está aqui sendo ecoada. Agora, como diria lá João, quem tem ouvidos, ouça o que Deus, o Espírito, diz à igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós iremos ler do versículo 12 ao versículo de número 16. Hoje refletiremos aqui nessa sessão, nessa parte das Escrituras, sobre a ressurreição, o fundamento da nossa fé. Então, nessa noite, alimentaremos a nossa alma com essa certeza que temos, e temos a prova de que isso acontecerá, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já ressuscitou. Então, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 16. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, e se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Vamos orar mais uma vez. Meu Pai, nesse momento te pedimos, dar-nos a luz do Teu Espírito Santo, para entender a Tua Santa Palavra. Também gere em nosso coração a disposição para que entender e nos regozijar, nos alegrar diante, Deus, daquilo que o Teu Evangelho nos ensina. Seja com cada um de nós, seja comigo, pois sem Ti, Senhor, eu não posso fazer nada. Pai, nos ajuda e nos alegra, nos traz, Senhor, a felicidade maravilhosa de termos a esperança em Ti, da nossa ressurreição. Pai, assim eu te peço, assim eu já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, você já confiou em algo que os seus olhos ainda não viam, mas você já se alegrava com aquilo que estava por vir? Meus irmãos, eu vejo isso todas as vezes que eu faço uma promessa aos meus filhos. Todas as vezes que eu digo, principalmente ao mais novo, olha, vou trazer isso para você. Ele já começa a saltar de alegria e já fica com aquela expectativa. Meu pai falou, ele vai fazer, e se ele vai fazer, então eu vou me alegrar, porque eu já tenho aquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu já tenho. Eu vejo isso nos meus filhos todas as vezes que a gente faz uma promessa a eles. Mas, irmãos, eu também vejo isso na mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é Deus dizendo para nós o que os nossos olhos ainda não veem, mas nós tomamos como uma certeza e uma realidade. O Evangelho é Deus dizendo para mim e para você que haverá um dia em que o seu corpo será transformado. O pecado não mais existirá. Novo céu e nova terra teremos, porque Cristo já garantiu isso para nós. Nós não vemos ainda, mas nós cremos de todo o nosso coração e com todo o nosso coração. Nós saltamos como aquela criança que ouve as palavras do Pai dizendo: meu filho, eu vou lhe dar, meu filho, eu tenho uma bênção para você. E ele já se alegra. Assim também é a igreja do Senhor, assim também somos nós. Meus irmãos, o Evangelho nos chama a confiar em eventos históricos que aconteceram no decorrer da história da humanidade. Porque o Evangelho não é um chamado a crer numa lenda ou num mito, numa história que não teve a sua base e o seu fundamento naquilo que aconteceu de fato aqui nessa existência. Muito pelo contrário, o Evangelho nos chama a crer em eventos históricos, porque Cristo de fato, Deus encarnado, o Verbo encarnado, esteve entre nós, viveu entre nós, morreu e ressuscitou entre nós. Meus irmãos, o Evangelho não é uma lenda ou uma fábula. Eu me lembro quando
jovem no interior de Pernambuco, contava-se uma história da comadre Florzinha, e isso me apavorava muito. Não sei se vocês aqui chegaram a ouvir essa história, mas era uma história de uma tal de uma comadre que ela dava os seus sinais amarrando e fazendo trança nos rabos dos cavalos, e à noite ela tinha um assovio, e quem ouvia esse assovio era o chamado dela, era uma indicação de que ela estava se aproximando de si. Irmãos, isso apavorava tanto o meu coração, até o dia em que a gente entende que isso não passa de uma criação, de uma lenda urbana, de uma história que não tem os seus pés na história, na existência, ou seja, não foi real, não aconteceu. O Evangelho, irmãos, não é um mito, o Evangelho não é uma lenda, o Evangelho nos fala de eventos históricos, coisas que aconteceram aqui nessa realidade, e que embora não vejamos isso, mas é fato, porque a fé nos dá a certeza de que isso aconteceu. Meus irmãos, o que Jesus viveu e os apóstolos ensinaram foi realidade. E isso é o que proclama a verdadeira fé cristã. Esses dias eu conversava com alguém de uma igreja muito conhecida aqui em João Pessoa, que falava que lá na sua igreja, certa vez questionaram se era possível, de fato, alguém abrir um mar, como aconteceu lá no Mar Vermelho, que quando Moisés toca no Mar Vermelho e o mar se abre, então é possível que aquilo aconteça? E alguém perguntou a uma das lideranças dessa igreja, e este líder então respondeu que não importava se o mar se abriu, não importava se era Moisés um homem de fato tocando sobre o mar para o Mar Vermelho. O que importava era que você acreditasse que Deus pode fazer grandes coisas por você. E aí você percebe na sutileza, irmãos, que a história é abandonada, que estão dizendo pouco importa se o que nós proclamamos foi real, foi histórico, e nós precisamos, irmãos, proclamar a fé verdadeira. E a fé verdadeira está fundamentada na história. A história nos conta, irmãos, o que de fato aconteceu. O que a Bíblia aqui nos relata, nós temos base na história, porque é real. Meus irmãos, o Evangelho nos oferece o que é real, porque tudo que Jesus viveu, ensinou e passou, também nós nos apropriamos porque foi uma realidade. A passagem de Jesus na história, irmãos, nos garante a realidade daquilo que Ele conquistou para nós. Era um homem, o segundo Adão, assim como o primeiro Adão que veio em carne e osso, viveu aqui neste mundo, o segundo Adão também veio. O primeiro Adão nos trouxe o pecado. O primeiro Adão nos afastou de Deus porque escolheu desobedecer a Deus. Mas o segundo Adão, que também é tão real quanto o primeiro Adão, veio aqui, resistiu à tentação do diabo. O segundo Adão, irmãos, morreu levando sobre si a culpa dos nossos pecados, para que nós tenhamos paz com Deus. E o mais maravilhoso, ao terceiro dia, Ele ressuscitou, para que nós hoje pudéssemos ter a fé de que também um dia ressuscitaremos, não só nós, mas aqueles também que já morreram, que já partiram, crendo em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nós nos apropriamos disso, porque isso foi real, porque isso não é uma lenda, isto não é um mito, isso de fato aconteceu na história. E se você não crê assim, eu quero lhe dizer com muita tristeza no meu coração, que você precisa crer de verdade no Evangelho. Meus queridos irmãos, aqui no capítulo 15, no capítulo 15 de 1 Coríntios, nós encontramos uma das maiores exposições acerca de um dos eventos mais importantes da nossa fé, a ressurreição. O apóstolo Paulo aqui, ele esmiuça a ressurreição, a fim de provar que nós precisamos crer na ressurreição, e uma vez que cremos na ressurreição, nós podemos então nos apropriar da fé, nos apropriar de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Meus irmãos, ele vai nos mostrar aqui que não se tem como crer em Jesus e no Evangelho se você não crê na ressurreição. Se você simplesmente diz, a ressurreição não é possível, ou nunca aconteceu aqui nessa história, você está jogando pelo ralo o Evangelho. Porque o Evangelho está fundamentado na ressurreição. A fé cristã, ela está sustentada
ela está sob a base da ressurreição. Uma vez que Jesus ressuscita, Ele vence a morte. Uma vez que Jesus ressuscita, meus queridos irmãos, Ele nos dá a esperança maravilhosa de que a ressurreição já começou. Nós não esperamos, mas nós já estamos vivendo e experimentando o efeito da ressurreição, porque a primícia já aconteceu, Jesus já ressuscitou. Paulo ele nos mostra a importância de nós crermos na ressurreição dos mortos e como isso interfere no Evangelho, a ponto de ele dizer que se você não crê na ressurreição, é vã, é sem sentido a pregação e também é vã, sem sentido a fé que você tem. Meus irmãos, na igreja em Corinto havia um problema. E qual era o problema? O problema era que os irmãos estavam dizendo: Jesus ressuscitou, mas nós ressuscitarmos não é possível. Jesus ressuscitou porque Ele é Deus, mas nós não ressuscitaremos. E a preocupação de Paulo é mostrar aos irmãos que nós não podemos deixar de crer na ressurreição, porque deixar de crer na ressurreição é também jogar para longe, afastar de nós o verdadeiro Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho. Diante do que o apóstolo Paulo aqui ensina, nós devemos, meus irmãos, confiar na ressurreição como fundamento da nossa fé. É essa mensagem que Deus tem para o nosso coração. E eu gostaria de lembrar a você de que a ressurreição, de que você também um dia ressuscitará, de que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele experimentou aqui nesse mundo e nessa existência a ressurreição. E nós precisamos continuar crendo nisso. Essa mensagem que nós cremos, que nós confiamos, é uma mensagem que foi proclamada desde a história, irmãos, desde o momento em que aqueles anjos falaram àquelas mulheres. E aquelas mulheres saíram a proclamar: Ele ressuscitou, Ele não está mais no túmulo. Meus irmãos, os apóstolos proclamaram isso e falaram disso: Ele ressuscitou. Meus irmãos, devemos confiar na ressurreição como fundamento da nossa fé. Mas por que a ressurreição é tão fundamental assim? Por que é tão importante para nós que nós confiemos de que a ressurreição é um fato real e que o nosso Senhor Jesus Cristo experimentou e que eu e você experimentaremos? Então Paulo ele vai nos dar aqui alguns argumentos. Eu gostaria de me deter nessa noite apenas em 3 deles. 3 que vão nos mostrar, irmãos, que nós devemos de fato crer na ressurreição. Primeiramente, meus irmãos, a mensagem do Evangelho anuncia a ressurreição. Nós precisamos crer e confiar na ressurreição como fundamento da nossa fé, porque é isso que prega o Evangelho que um dia nós ouvimos. Um Evangelho que nos traz a promessa de que um dia este corpo voltará para o pó, o Espírito para Deus, mas também haverá o dia em que o Senhor trará à existência aqueles que já partiram, aqueles que morreram, ou seja, Ele ressuscitará. A mensagem do Evangelho anuncia a ressurreição. E em que consiste então essa mensagem do Evangelho? Meus irmãos, a mensagem do Evangelho consiste naquilo que os apóstolos pregaram. A mensagem do Evangelho não é algo inventado pelos homens. Irmãos, é algo que os apóstolos viram em Cristo, ouviram de Cristo e aquilo que eles proclamam de Cristo Jesus. Paulo vai dizer no versículo 12, 1 Coríntios 15, 12, ele diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Observe o início desse texto. Ele diz: ora, se o que se prega, ele está se referindo aqui ao quê? A mensagem, ao Evangelho pregado, a mensagem que ecoa desde os dias em que os apóstolos saíram a cumprir, irmãos, a missão que Jesus lhes dera. Ou seja, eles proclamavam: Jesus ressuscitou, a ressurreição aconteceu, é um fato, Jesus ressuscitou e nós ressuscitaremos. E Paulo aqui questiona: como é que tem alguns entre vocês que dizem que ninguém vai ressuscitar? Talvez Paulo aqui estivesse falando para um grupo, muito influenciado pela filosofia grega da época, que via no corpo, na parte material do ser humano, algo ruim. Então, a perfeição estava na alma, no espírito
E o corpo era a parte ruim, a parte imperfeita. Logo, um corpo que ressuscita não faz sentido dentro da filosofia grega. Os saduceus também proclamavam que não havia ressurreição. Havia naquela época já um grupo que não cria que a ressurreição fosse possível. E Paulo talvez esteja falando para esse grupo, dizendo a eles: olha, Cristo ressuscitou, é isto que anuncia o Evangelho, é isto que prega os apóstolos, que sempre pregaram e eu estou aqui a pregar. Então como é que vocês dizem que não há ressurreição? A mensagem do Evangelho, irmãos, consiste na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele morreu de fato. Ali não foi uma ilusão, de fato Jesus morreu. Deus o abandonou. O Jesus homem, ele morreu, ele padeceu naquela cruz. Por 3 dias, irmãos, ele passou ali, morto, e ao 3º dia, quando foram ao túmulo, já não encontraram Jesus lá. Apenas os anjos que diziam: ele não está aqui, ele ressuscitou. Aqueles irmãos que têm dificuldade para crer nisso, dizem: vamos encontrar os ossos de Jesus. Vamos encontrar alguma prova material que mostre que Jesus de fato, ele não ressuscitou, ele morreu e está no túmulo. Mas eles só procuram porque até hoje não se encontra. Não há, irmãos, nada que mostre que Jesus permaneceu naquele templo, naquela sepultura para sempre. Ele não está mais lá. A mensagem do Evangelho consiste na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Entre os coríntios haviam alguns que estavam negando isso e dizendo: não é possível haver ressurreição. E Paulo questiona: como é que vocês dizem que não há ressurreição? Se Cristo ressuscitou, e se Cristo não tivesse ressuscitado, vocês não teriam esperança alguma. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vocês não teriam garantia de que também experimentariam o poder. Jesus seria um líder falido, frustrado, que morreu e ficou na sepultura mesmo, como muitos líderes que nós conhecemos. Eles acreditavam, irmãos, na ressurreição de Cristo, mas não na ressurreição daqueles que criam. Por 4 vezes, do versículo 12 a 19, Paulo, irmãos, ele mostra que quem nega a ressurreição física, nega a ressurreição de Cristo. Veja o que ele diz no versículo 13. Ele diz assim: e se não há ressurreição de mortos, ou seja, se quem morreu vai permanecer na sepultura para sempre, não vai sair dali, não vai ressuscitar, ele diz, então Cristo não ressuscitou. Qual é o argumento de Paulo aqui? Se você deixa de crer na ressurreição, você está dizendo: Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, você permanece nos seus pecados. Você não tem mais esperança. A vida para você se resume nisso aqui. Como já diriam os poetas daquela época: comamos e bebamos que amanhã morreremos. É nisso que se resume a vida que não crê na ressurreição. Por isso que Paulo está dizendo aqui: e se não há ressurreição de mortos, e você não acredita nisso, Cristo não ressuscitou, você lançou pelo ralo o Evangelho, você deixou de crer no Evangelho. É por isso que a ressurreição é tão importante e tão preciosa para nós, é o fundamento da nossa fé. A mensagem do Evangelho, irmãos, consiste numa mensagem completamente oposta ao paganismo. O que é o paganismo, irmãos? O paganismo é a religião que o homem cria para tentar satisfazer aqueles que eles acreditam ser Deus. Uma religião distante da revelação, distante de Cristo. O paganismo, irmãos, tem lá suas crenças. O paganismo não acredita na ressurreição, porque é incrédulo. Porque só acredita naquilo que os seus olhos veem ou naquilo que a sua imaginação tenta descrever, mas não naquilo que é histórico, daquilo que é real. Meus queridos irmãos, se aceitamos o Evangelho de Cristo, a ressurreição deve ser uma certeza inabalável no nosso coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você vai ressuscitar. Quem te dá essa esperança não sou eu. Quem nos dá essa esperança é o Cristo que está aqui revelado nas Escrituras Sagradas. Não tema o que você tem que passar, eu e você vamos passar nessa vida. Se seguirmos o curso natural da vida, todos nós, irmãos, um dia entraremos numa sepultura, mas temos a plena certeza de que também sairemos de lá, porque Cristo ressuscitou.
porque estamos sobre a promessa da ressurreição. Não deixe de crer na ressurreição. Não se deixe levar por vista, porque o homem sem Cristo, o homem sem fé, vive assim. Ele só consegue acreditar naquilo que os seus olhos veem. Ele não consegue ser como aquela criança que ouve a promessa do Pai e se alegra mesmo sem ver. Ele não consegue ser o que nós cristãos somos, crer, irmãos, no invisível, na certeza daquilo que o Senhor prometeu, mesmo que ainda não vejamos com os nossos olhos. Assim como Cristo ressuscitou, irmãos, todos nós experimentaremos a ressurreição. Seja você crente ou não, você que está aqui nos ouvindo, você que também está acompanhando pela internet, seja você crente ou não, saiba de uma coisa, você também vai ressuscitar. E a palavra do Senhor diz que alguns ressuscitarão para a vida eterna, para viver com Deus eternamente, para gozar o estado eterno que o Senhor tem preparado para nós. Mas a palavra também diz que alguns ressuscitarão para a danação eterna. Sofrerão a consequência do seu pecado por não crerem em Cristo Jesus, por negarem, rejeitarem a Cristo Jesus. Eles ressuscitarão para a danação eterna. Graças a Deus, porque nós somos do grupo que está do lado da ressurreição para a vida eterna. Como aqueles irmãos que já partiram em Cristo. Eu anseio ver tantos irmãos que já partiram, que eu tive aqui a oportunidade de sepultá-los. Uma das coisas que eu mais fiz aqui na igreja foi sepultar gente. Cheguei aqui, pelo menos nos primeiros anos, era praticamente de 15 em 15 dias alguém partia, né? E eu tenho saudade de muitos desses irmãos, irmã Terezinha Xavier, né? A irmã Vasti, irmã Dorinha, que já são até mais recentes, né? Esse povo todo, a gente vai se reencontrar com eles, irmãos. Porque eles partiram na certeza da ressurreição. Eles partiram olhando para o que Cristo fez por eles, e que eles experimentarão como nós também experimentaremos. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho proclama a ressurreição. A boa nova é que você não vai ficar na sepultura, você vai sair de lá. Meus irmãos, mas Paulo também apresenta um outro argumento aqui a favor da ressurreição. E ele vai nos mostrar, em segundo lugar, que a confiança no que Deus tem para nós é real por conta da ressurreição. Irmãos, nós confiamos e temos plena certeza de que o que Deus falou para nós é real, não é uma lenda nem um mito, porque o poder operado na ressurreição foi real, aconteceu na história. Meus irmãos, de que forma a ressurreição torna real então essa nossa confiança? De que forma podemos crer de que não estamos crendo em vão, de que não estamos construindo a nossa fé sobre a areia, mas sobre uma rocha sólida e firme? Meus irmãos, a ressurreição, ela nos garante a veracidade daquilo que é proclamado no Evangelho. Você conversa com um incrédulo, ele vai dizer o seguinte: eu não creio na ressurreição, porque eu não vejo ninguém ressuscitando. Eu olho por aí, eu não vejo ninguém ressuscitando, né? De fato, ninguém ressuscita aí, ninguém vê. Eu vejo tanta gente falando de milagre, mas eu nunca vi ninguém chegar num velório e dizer, ressuscite. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder da ressurreição é muito peculiar. Só Deus é capaz de ressuscitar. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vê Deus operando a ressurreição. Em Cristo Jesus está lá Lázaro, né, morto. E ele diz, Lázaro, sai para fora. Não permaneça aí, saia. Ele tem um poder sobre a vida, ele tem um poder sobre a morte. Meus irmãos, ele dá a prova desse grande poder, porque ele esteve ali por 3 dias naquela sepultura, e ao 3º dia ele ressuscitou. Tudo isso, meus irmãos, de fato aconteceu. É assim que o nosso coração confia, é com essa certeza que todos nós temos, e é isso, irmãos, que garante que o poder de Deus não é uma história da carochinha, não é a história da comadre Florzinha, como se conta naquela lenda, muito pelo contrário, é real, é real. Paulo diz no versículo 14, observe aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm.
Ele está dizendo aqui, se Cristo não ressuscitou, a pregação, aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós anunciamos, é sem conteúdo. O que é algo vã? É algo vazio, é algo sem sentido. É aquele trabalho que você realiza e que você se desgastou tanto e no final você não colheu fruto nenhum daquilo que você fez. É aquela feijoada maravilhosa que você preparou, gastou, passou desde de manhãzinha se preparando e de repente a feijoada queimou e você percebeu que foi vã todo o seu trabalho. É vazio, sem sentido. Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, aquilo que pregamos é vazio, é sem sentido. Porque, irmãos, o conteúdo, a base, a fundamentação da pregação é a ressurreição de Cristo. Mas Paulo também diz que se Ele não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte, se Cristo não ressuscitou, toda a confiança que você diz ter nele, evaporou, não tem mais sentido nenhum. Não tem nada mais para você. Meus queridos irmãos, a pregação e a fé estão fundamentadas na ressurreição de Cristo. Tudo o que nós proclamamos e falamos e anunciamos está sustentado porque Jesus de fato ressuscitou. Nós não proclamamos lenda nem mito, mas a ressurreição histórica do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição, irmãos, nos mostra a realidade do que cremos. Se alguém perguntar a mim e a você, me mostre que o seu Deus é tão poderoso, eu digo para ele, meu Deus é poderoso, porque ele esteve na sepultura, e a sepultura não foi capaz de contê-lo. A sepultura não foi capaz de prender ele ali. Aí o incrédulo retruca e diz assim, mas como você sabe disso? Porque a palavra do Senhor me mostra isso. E o Espírito Santo testifica em meu coração que essa mensagem é verdadeira. Que vem do Deus que é verdade, do Deus que não mente. Meus queridos irmãos, a ressurreição é crida não porque podemos repeti-la em laboratório. Não é esse o argumento científico? O argumento científico diz, olha, depois que alguém perde a vida, não tem mais como voltar a viver. Antigamente acontecia um sério problema, né? Que era o problema da catalepsia. Eu não sei quantos irmãos já ouviram falar disso. Minha mãe já disse que lá no interior do Piauí houve um caso assim, em que alguém sofrendo de uma doença dessa, ficou, né, com o seu corpo em estado de morto, né, um defunto, mas só de forma aparente, e de repente disse que estavam lá o povo numa missa, e o indivíduo levantou-se no caixão dizendo, eu quero cuscuz. Diz que até o padre saiu correndo. Né? Não é essa ressurreição. Isso não é ressurreição, irmãos. Aí não tem morte comprovada. Também antigamente se dizia, né, que muita gente era enterrada nessas condições e quando iam tirar, a pessoa estava emborcada. Às vezes relutando dentro do caixão porque foi enterrada ainda com vida, mas alguns acabavam apressados enterrando. Hoje já tem um tempo, né? Depois que a pessoa morre, a pessoa não pode ser enterrada logo. Tem um tempo, porque algo pode acontecer ali. Né? O coração pode voltar a bater, o espírito pode voltar para o corpo e o corpo voltar à vida. Meus irmãos, a ressurreição não se pode comprovar em laboratório. Não se prova. A ressurreição aconteceu na história. E o que nos faz ter a certeza disso, não é porque a ciência vai nos dizer, foi possível. Não. É porque o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está no seu coração, está no meu coração. E nós podemos afirmar, Jesus ressuscitou, e nós também um dia ressuscitaremos. Esta é a fé da igreja verdadeira, da igreja de Cristo Jesus. E quem abandona isso, irmãos, está com a fé vã, está pregando algo vazio, está pregando uma mensagem que não tem nada de boa nova. Paulo diz no versículo 19 aí o seguinte, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Mas quem é que tem a sua esperança limitada apenas a essa vida? Aqueles que não creem na ressurreição. Aqueles que não acreditam que exista vida depois da morte. Ou seja, acreditam que vão ficar lá e permanecer para lá. Meus irmãos,
A ressurreição nos mostra a realidade do que cremos. A ressurreição é crida porque é o Espírito Santo que gera no coração. Você que está me ouvindo, que tem dificuldades para crer nisso, eu vou lhe dizer uma coisa: eu não sou capaz de te convencer. Quem convence dessas coisas é o Espírito Santo. Quem está plenamente convencido disso foi aquele que nasceu da água e do Espírito. Daquele que não vê apenas as coisas materiais e físicas, mas também enxerga a realidade de coisas espirituais. Cristo ressuscitou e ascendeu, está vivo à direita do Pai. Está vivo à direita do Pai, Ele não está morto, Ele está vivo, porque Ele ressuscitou. Meus irmãos, o Evangelho não é uma história inventada pelos homens, para nos amedrontar, né? Essa história que inventaram aí, né, do inferno, da condenação, é para me causar pavor. Eu conheci um colega que hoje é pastor, que Deus chegou ao coração dele, o converteu de verdade a partir do medo. Quando alguém disse: olha, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. E ele disse que foi procurar saber o que era esse tal desse inferno. E ele disse que quanto mais lia, desejando conhecer e saber mais do inferno, mais Jesus resplandecia para ele. E com esse entendimento, o Espírito Santo foi convencendo ele, até o ponto que ele disse: eu não suporto mais, eu quero esse Cristo na minha vida. E hoje é pastor. Pastorei uma igrejinha lá em Aracaju, né? Um servo de Deus. Meus irmãos, a ressurreição e tudo o que essa ressurreição traz para nós é real. O Cristo recebeu um novo corpo, um corpo totalmente transformado. Há um teólogo chamado Wayne Grudem, que ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que os discípulos provavelmente não reconheceram Jesus com aquele corpo ressuscitado, porque o corpo ressuscitado era um corpo rejuvenescido, onde os discípulos olhavam para aquele corpo e não identificavam ali Jesus de imediato, porque era Jesus mais jovem. Era um Jesus totalmente diferente daquele que estava lá ensanguentado, machucado naquela cruz. Era um corpo glorificado, cheio de glória, mas era um corpo de fato, porque Jesus comeu. Jesus esteve aqui ainda 40 dias antes de subir para o Pai, esteve entre nós, comendo, vivendo, falando, se relacionando com as pessoas. Era um corpo diferenciado, o corpo da ressurreição, o corpo que subiu e está hoje à direita do Pai, aguardando o grande dia, quando Ele vai voltar para restaurar todas as coisas, chamar aqueles que estão mortos e nos dar um corpo transformado. A ressurreição de Cristo garante a realidade do porvir. A gente não fica amedrontado com o que está por vir, porque se sabemos que Jesus ressuscitou, e que estamos sobre a promessa da ressurreição, podemos aguardá-la. Irmãos, a ressurreição garante a nossa vitória contra o pecado e a morte. Se Jesus tivesse permanecido na sepultura e não tivesse ressuscitado, ele poderia hoje ser considerado, ter sido posto no mesmo patamar de um Gandhi da vida, né? De um Confúcio da vida, pessoas que pararam, refletiram com muita sabedoria. Mas, irmãos, o problema é que Gandhi e Confúcio ficaram na sepultura e Jesus não ficou. Sabe por quê, irmãos? Porque em Jesus nós somos vivificados. Como diz Paulo, nós fomos batizados na sua morte e fomos vivificados na sua ressurreição. Nós morremos pela fé com Ele, descemos pela fé com Ele, lá na sepultura, mas ressuscitamos com Ele ao terceiro dia. E como isso é possível? Pela fé que nós temos nele, pela fé que o Espírito Santo te deu, meu irmão. Essa bênção é tua. É sua. Jesus trouxe isso. Meus queridos irmãos, mas ainda há um terceiro argumento aqui que Paulo nos dá, a favor da ressurreição. E eu queria que você pudesse sair daqui com mais certeza, com mais convicção ainda, de que você também ressuscitará. Meus irmãos, em terceiro lugar, o ensino dos apóstolos é de que Jesus ressuscitou. Paulo então vai dizer o seguinte: nós cremos na ressurreição e devemos crer na ressurreição, porque o que os apóstolos ensinaram é que a ressurreição aconteceu e a ressurreição é uma realidade. Você poderia dizer: mas pastor, que peso tem esse argumento?
Jesus não escreveu livro algum. Não há na Bíblia nenhum livro escrito por Jesus. Você sabia disso? Não há. Não há nenhum livro escrito por Jesus. O que nós temos, o testemunho que nós temos de Jesus, é o testemunho de homens que conviveram com Cristo. Homens que estiveram próximo de Cristo, aprenderam com Cristo e levaram adiante a missão que Cristo inaugurou, que Cristo começou. De maneira que a igreja, ela está fundamentada, como os credos antigos nos dizem, né, e nós não podemos esquecer, está fundamentada sob o ensinamento dos apóstolos. Ou seja, o que os apóstolos ensinaram, irmãos, é o que nós vivemos hoje na igreja. Se nós desconsideramos os apóstolos, os enviados de Deus, para levar adiante a proclamação do Evangelho, nós desconsideraremos toda a fé. Paulo então vai nos mostrar no versículo 15, irmãos, que a rejeição da ressurreição, ensinada pelos apóstolos, nos faria opositores dos apóstolos. Se os apóstolos ensinam a ressurreição e nós descremos ou ensinamos o contrário disso, que não há ressurreição, nós nos tornamos adversário dos apóstolos, daqueles que lançaram os fundamentos da igreja. E ai daqueles que se opõem aos apóstolos. Meus irmãos, no versículo 15, Paulo diz assim, observe na sua Bíblia, 15:16. Ele diz assim: além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Perceba que Paulo se inclui aqui. Ele está dizendo aqui, né, temos testemunhado contra Deus. Temos testemunhado quem? Paulo e todos os apóstolos que ensinaram a ressurreição. Então Paulo está dizendo, se alguém diz não há ressurreição, este alguém se opõe ao ensinamento dos apóstolos. Se uma igreja hoje diz não há ressurreição, vamos viver apenas aqui uma vida, uma sociedade moralmente justa, aqui e agora, não existe ressurreição, é um herege. Não está ensinando o Evangelho. Não pode ser o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, quem se opõe à ressurreição se opõe ao ensinamento dos apóstolos, que Paulo é um desses apóstolos, um apóstolo nascido fora de tempo, né, meus irmãos? Meus queridos irmãos, os apóstolos foram responsáveis por levar adiante a mensagem de Cristo, a mensagem que hoje nós pregamos, ensinamos e aprendemos. Quem se opõe aos apóstolos se opõe à mensagem de Cristo, e isso é um grande problema. Mas também, meus irmãos, a rejeição da ressurreição ensinada pelos apóstolos faz deles, dos apóstolos, opositores de Deus. Quem é capaz de dizer que os apóstolos são opositores de Cristo e de Deus? Paulo está dizendo, quem não crê na ressurreição, está fazendo dos apóstolos um opositor de Deus. Como ele diz, né, aqui no início da passagem, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. E o que é uma falsa testemunha de Deus? É alguém que lança contra a testemunha, ou seja, lança a testemunha contra o réu. Sabe aquela testemunha que diz, olha, não foi isso que aconteceu quando o réu afirma que foi? Lança um contra o outro. Quem não crê na ressurreição faz com que os apóstolos estejam em oposição a Deus, o que é um absurdo. Estamos fundamentados, meus irmãos, na pregação dos apóstolos. A igreja verdadeira não é a igreja fundada na crença de alguém que viu na organização eclesiástica uma fonte de renda, porque é o que tem muita gente que pensa assim, poxa, eu estou com dinheirinho, vou fazer um investimento, vou abrir uma igrejinha ali, e acham que com isso vão enricar, ou vão ter uma renda extra naquilo que fazem. Meus irmãos, esses estão distantes do Evangelho. O Evangelho, de fato, irmãos, é um Evangelho fundamentado na pregação dos apóstolos, não os apóstolos como nós vemos hoje. Inclusive, nosso irmão Pedro falava ontem sobre isso, né? Os apóstolos dos nossos dias. Irmãos, não são os apóstolos que estavam com Cristo Jesus, aqueles que estiveram com o nosso Senhor, andando com Ele, e que ensinaram e escreveram o Evangelho para nós.
Nós cremos, irmãos, que os apóstolos foram testemunhas do que Jesus ensinou e viveu, e é por isso que nós devemos crer na ressurreição que eles ensinam. Assim confirmaremos que eles eram homens de Deus e que seguimos a sua mensagem, porque seguimos o que eles ensinaram, que há ressurreição, e a prova disso é que Jesus ressuscitou. Deixa eu fazer uma pergunta antes de nós encerrarmos aqui a nossa mensagem nessa noite, e que só você pode responder. Você crê de fato na ressurreição? Você de fato confia de que já está debaixo dessa bênção? De que um dia você também ressuscitará, não para a morte, mas para a vida eterna? Essa crença, irmãos, foi ensinada pelos apóstolos e deve produzir em nós algumas atitudes. Primeira delas, escute bem, olhe para o seu futuro com a certeza de que a mesma ressurreição que Cristo experimentou, você também vai experimentar. Você vai experimentar. Jesus experimentou e Ele provou de que a ressurreição é possível sim. E você e eu precisamos crer nisso. Não fique a duvidar. Não fique assombrado com o que vai vir depois da morte. Tem gente que diz, meu Deus, e eu acho muito sincero esse tipo de colocação, e se eu passar dessa vida e de repente descobrir do outro lado que não era bem aquilo que estava sendo falado enquanto estávamos com vida? Meus irmãos, se nós fôssemos pensar para a vida depois da morte, baseado no que as pessoas acham, irmãos, teríamos muito que duvidar, mas nós estamos falando daquele que venceu a morte, daquele que foi lá do outro lado, no pós-morte, e voltou para essa existência, para dizer a mim e a você, que vocês também passarão por isso, claro, se Ele não vier antes, e quando isso acontecer, nós estaremos eternamente com o nosso Deus, mas também, pregue a ressurreição de Cristo àqueles que resumiram suas vidas a essa existência. Tem gente desesperada, irmãos, tem gente que é capaz de vender tudo o que tem, para tentar ter alguns segundos a mais de vida aqui nessa existência. É assim com todos nós, né? Era assim com aquela mulher com fluxo de sangue, lembram dela? Vendeu tudo o que tem, para que ela não morresse, para que ela encontrasse uma cura para a sua enfermidade. Meus irmãos, a vida é o bem mais precioso que nós temos, mas a vida não se resume a essa existência. Aqui começamos a vida, irmãos, e ela se prolonga pela eternidade. E nós viveremos essa vida na eternidade com o nosso Deus, porque um dia também ressuscitaremos. Também ecoe essa mensagem dos apóstolos, pregando a ressurreição que em breve acontecerá. Se você tem alguém que já partiu, se sua mãe já partiu, se alguém muito querido seu já partiu, em Cristo Jesus, saiba que você o encontrará em breve. Em breve vocês vão se encontrar com um corpo diferente. O pecado não mais existirá. Viveremos com o nosso Deus para a glória dEle, vivendo em alegria e felicidade como Ele assim nos prometeu. Irmãos, há muitos que precisam dessa esperança que Cristo veio trazer. E nós, a igreja do Senhor, nós fomos chamados para proclamar essa verdade, que é o fundamento da nossa fé. É por isso, irmãos, que a ressurreição é o fundamento da nossa fé. Não dá para ser cristão sem crer na ressurreição. Você pode ser um religioso, você pode vir para a igreja, você pode professar publicamente que você é da igreja A, B, C, D, F, mas você só de fato entender o Evangelho e crer no Evangelho, se você crer na ressurreição, porque Cristo já ressuscitou, meus irmãos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e nos encha de esperança de que um dia também ressuscitaremos. Se você crê nisso, diga amém. Agora esse amém está fraco, amém para aquele que parece que não vai ressuscitar. Amém, igreja? Amém, irmãos, iremos sim, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar ao nosso Deus. Meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, não nos deixa ter uma visão limitada da vida, da existência. Pai, a vida não se resume ao tempo que vamos viver aqui.
A vida, Senhor, apenas começa aqui, porque a vida encontramos quando encontramos a Cristo Jesus, porque Ele é a vida, Ele é a vida. Meu Pai, te pedimos, Pai, pela Tua igreja, Pai, que nesse dia, onde muitos lembram da Tua ressurreição, e nós também estamos aqui lembrando, que o Senhor, Pai, coloque em nosso coração essa convicção inabalável, de que o Senhor ressuscitou, e de que aquilo que o Senhor fez nos garante também a ressurreição que um dia experimentaremos, nós e todos aqueles que já partiram crendo em Ti, Senhor. Meu Pai, traz ânimo, alegria, revigora, fortalece a fé dos Teus servos. Usa-nos também, Senhor, como instrumento para levar essa mensagem de esperança àqueles, Senhor, que estão em trevas, sem enxergar, Deus, um palmo de sua vida. Deus, eu te peço, abençoa a vida deles e usa-nos para levar essa bênção ao coração deles. Também te peço, dá-nos uma semana maravilhosa, que naquilo que vamos fazer, Senhor, que o Teu nome seja glorificado, que pessoas possam ver, Deus, toda a dedicação que temos a Ti, naquilo que temos a realizar lá no nosso trabalho, na nossa família, na nossa rua, onde quer que estejamos, seja com o Teu povo, seja com a Tua igreja, meu Pai. Senhor, assim eu te peço, e creio que o Senhor fará bem mais do que aquilo que nós estamos aqui pedindo nessa noite. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto a Ti nessa noite.